Meu nome é Gabriela Latorraca, eu tenho 28 anos, sou psicóloga, tenho uma especialização em psicologia jurídica, estou fazendo uma especialização em psicologia junguiana e também em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Então, na minha vida profissional, eu tenho essas duas esferas, né? Eu sou psicóloga, atuo na clínica e sou presidente agora, recém-diretora-presidente do Instituto Mundo Aflora. Então, estou nessa função agora recentemente, mas estive no Instituto como coordenadora durante um período de 4 anos e meio. Como coordenadora, eu coordenava todos os programas de dentro da Fundação Casa, então um programa Flora Visão, que a gente realiza dentro das unidades, coordenando a relação com a Fundação Casa e com os nossos parceiros que trabalham e atuam lá dentro. Então eu tenho essa, né, apesar de ser psicóloga, tenho uma interface com o direito também, né, sempre gostei muito de estudar e pesquisar sobre direitos humanos, impacto social. Tô no Mundo Aflora agora, né, 4 anos e meio, e como eu cheguei, né, é muito legal estar com vocês que são estudantes, estão na faculdade, porque eu cheguei no Mundo Aflora no meio da minha graduação também. Eu estava no 3º ano de psicologia na PUC e eu fazia uma eletiva com uma professora e essa professora ela coordenava o núcleo de trauma da faculdade. Então todas as pesquisas relacionadas a trauma ela coordenava. E aí ela comentou na sala de aula ali, todo mundo, que um instituto chamado Mundo Aflora, que trabalhava com adolescentes, né, com recorte de gênero feminino e pessoas trans em privação de liberdade, e ela comentou isso na sala, dizendo que a PUC faria uma pesquisa em um dos programas que o Mundo Aflora ia começar dentro de uma das unidades. E aquilo já brilhou meus olhos, né? Porque eu sempre gostei muito da interface psicologia e direito, então e quando ela falou isso, eu mandei um e-mail para ela, disse que eu queria, né, atuar, ajudar de alguma forma. Então eu fui assistente de pesquisa dessa professora no programa Vozes, que é um programa que o Mundo Aflora tem, baseado na quebra do ciclo do trauma do gênero. Então, gênero feminino, falar sobre vivências traumáticas, dolorosas. E aí eu estava como assistente de pesquisa, apliquei os testes iniciais e finais, só que ali eu entrei e vivi por 4 meses o universo da Fundação Casa, conheci o pessoal do Instituto Mundo Aflora. Então, foi assim que eu comecei a minha relação. Me formei, depois de formada, né, voltei a conversar com as presidentes do Mundo Aflora na época. E aí a gente, né, teve a ideia de eu entrar para o time, começar a desenhar o programa de pós-medida junto com outras pessoas. Então, foi mais ou menos assim, mas foi dentro da graduação. O Mundo Aflora ele surgiu com a Renata é a fundadora, a Renata Mendes, fundadora do Instituto Mundo Aflora, e ela tinha 20 anos na época, ela se voluntariou num projeto chamado Aparigarra, que eram de voluntárias professoras de yoga, dentro de um dos centros de unidade, que é o Chiquinha Gonzaga. Então, aos 20 anos, ela começou a dar aula de yoga dentro de uma das fundações Casa, nesse projeto, e começou a se vincular com os adolescentes, entender o que era, né? O que é essa adolescente que cumpre uma medida socioeducativa, quem ela é, qual é a história. E aí, na vivência, claro, ela ia para dar aula de yoga e saía. Mas ela foi percebendo que havia um monte de outras necessidades para além do yoga que poderiam ser trabalhadas lá dentro, né? E junto com isso, uma adolescente saiu da medida e procurou a Renata e pediu ajuda para pagar a faculdade dela. E aí, com isso, a Renata mobilizou, né, o núcleo ali, pessoal, profissional dela, conseguiram, né, juntar esforços para que ela possa ingressar na faculdade, mas a Renata se perguntou, né, bom, será que essa tem que ser a única menina ou será que a gente pode ajudar mais meninas? Para ajudar mais meninas, eu preciso de um projeto, de um programa, de um instituto para poder trabalhar para isso. Né? Então foi essa a motivação, né? Que essa não fosse a única menina ajudada a ingressar no mercado de trabalho. Você falou de como evoluiu, né? Então começou com a Renata indo lá dando aulas de yoga. E aí ela entendeu que era necessário um instituto ser criado para impactar mais adolescentes. Então o instituto foi criado, mas ainda assim o olhar era muito para dentro. Então a gente tinha ali parceria com uma unidade
a Chiquinha Gonzaga, na Moca, e eram feitas algumas atividades dentro, relacionadas, né, à educação, empregabilidade e habilidades socioemocionais. E aí, com o passar do tempo, foi se entendendo que a principal dificuldade das adolescentes é quando elas saem. É o dia 1 do mundão, que elas percebem que, peraí, lá dentro tinha um monte de profissionais, tinha comida na mesa, tinha travesseiro, e de repente no dia 1, essa adolescente, ela tá sem a rede de apoio, ela tá sem o vínculo, ela volta para a mesma realidade que colocou ela lá. Então o Instituto foi entendendo que precisava de construir um programa de pós-medida. E que esses dois programas, o de dentro e o de fora, eles são diferentes, eles são necessários e que eles se somam. Então não adianta só ter uma coisa lá dentro, não adianta só ter lá fora. Então hoje a gente fala em jornada aflorar. Começa lá dentro com a Floravisão. Então a gente precisa estar lá dentro para fazer o vínculo com as adolescentes, para fortalecer elas emocionalmente, dar repertório emocional, intelectual para elas. Mas quando elas saem, elas procuram a gente, exatamente porque a gente começou esse vínculo lá dentro, elas conhecem o Instituto, confiam, conhecem as nossas carinhas, e o pós-medida vai ser o começo de uma outra jornada, tão difícil quanto. Né? A gente vai pensar em rede de apoio, em terapia, em grupo terapêutico, oportunidade de emprego, educação. Então começa uma nova jornada com o Instituto, mas ela só procura a gente porque criou-se o vínculo lá dentro. Né? Então hoje a gente tem esses dois programas que tem um foco em empregabilidade, educação e psicossocial. Né? Lá dentro a gente trabalha sempre em formatos de grupo, trabalhamos muito questões de padrões de violência. A gente entende que essas adolescentes, as meninas cis e as pessoas trans, elas vêm de um histórico de relacionamentos muito violentos que às vezes colocaram elas ali dentro. Então a gente trabalha tentando quebrar esses padrões de relacionamento, de violência, né, para que elas tenham mais ferramentas na caixinha, para quando saírem no mundão, escolherem pessoas para se relacionar de uma forma mais saudável, né, escolherem trabalhos que elas possam atuar de maneira mais saudável, né, que não seja o tráfico de drogas, que às vezes a menina fica 12, 14 horas trabalhando ali, né, que não deixa de ser uma exploração também. Então, toda essa construção só é possível porque tem um começo lá dentro e depois uma continuidade aqui fora. Então, recentemente, o último dado que a gente tem, né, do SINASE de 2025, saiu um levantamento de que o tráfico de drogas ele é a primeira opção. Né? Isso já tem um tempo que é o primeiro colocado, assim, o tráfico de drogas, um dos principais motivos das adolescentes, meninas cis e pessoas trans cumprirem medida socioeducativa. E em segundo lugar, homicídio, né? Que é um dado relativamente que é de agora, né? Que surpreende, mas ao mesmo tempo a gente já vem trabalhando e falando isso há muito tempo. Né? Essas meninas e essas pessoas trans estão num risco muito alto de vulnerabilidade, viveram uma vida, às vezes, de situação de rua, de prostituição, estão expostas em inúmeras séries de violação de direitos, né? E muitas vezes elas acabam entrando para o tráfico ou cometendo algum tipo de violência que vai levar a um homicídio por conta desse tipo de vivência. Né? Então são vivências de extrema vulnerabilidade social, né? Que coloca elas em risco, em situações de risco. Né? Eu falei bastante das meninas cis, mas temos pessoas trans, né? Meninas trans que começam na prostituição aos 12 anos, porque são expulsas de casa, porque moram em situação de rua. Então, assim, meninos cis que vão para a Fundação Casa também passam por uma questão importante de vulnerabilidade social. Só que eu acho que quando a gente está falando de meninas cis e pessoas trans, a gente está falando de uma camada ainda mais vulnerável, porque tem a questão da prostituição, porque tem essa questão, né, do corpo, do ser mulher, do ser uma pessoa trans. Então, isso, levantando essa questão por conta do homicídio, porque eu acho que, né, é a forma que elas entendem que elas vão se defender, às vezes, de algumas pessoas e situações de risco. Em primeiro lugar, o tráfico de drogas é algo que o Mundo Aflora fez até um evento o ano passado. A gente entende, né, isso também tem pesquisa, tem dado, o tráfico de drogas ele é uma das principais piores formas de trabalho infantil.
né? Se a gente trocar a substância, é polêmico isso, mas se a gente tirar a droga e colocasse um outro produto, aquele tipo de trabalho seria dado como tipo de trabalho infantil. Então, esses adolescentes, eles passam 12, 13, 14 horas trabalhando para adultos, né, sendo explorados dentro de um mercado para poder levantar dinheiro ali, né, para a comunidade, para aquelas pessoas que comandam o crime da região. Mas não deixa de ser uma forma de trabalho infantil, porque a maioria das nossas adolescentes ingressam com 11, 12 anos, né, no tráfico de drogas. E aí vira uma forma também de sustentar aquela renda a mais que vai ajudar a mãe, que vai ajudar o pai, ou mesmo a única renda, né? Tem adolescente de 12 anos que fala, né, eu sou a dona de casa, eu tenho uma casa, eu tenho um marido. Elas falam assim, né, meninas de 12 com caras de 30, eu tenho um marido, tenho que sustentar minha casa, sou mãe. Então você imagina a infância dessa adolescente que precisa recorrer às vezes ao tráfico para, né, manter a casa, para ajudar o companheiro. E só fazendo um recorte, né, a gente está falando de meninas e pessoas trans. Então muitas delas entram no sistema socioeducativo por conta de companheiros e companheiras. Então elas são muito novas, elas começam a se relacionar com homens muito mais velhos, mulheres muito mais velhas, que já estão no meio do crime, que, né, fazem parte do tráfico há alguns anos, e elas acabam entrando junto. Ou mesmo essa menina, ela não tem nenhuma relação com aquele universo, mas ela estava junto, ela estava no mesmo ambiente, ela estava na casa e ela é levada, né? E aí ela tem que cumprir medida socioeducativa. Então, esse é um recorte bem específico, quando eu falo de meninas e pessoas trans, porque elas acabam indo junto com... A maioria são companheiros, né? E às vezes acontece da menina estar no sistema socioeducativo e o cara estar no presídio, porque ele já é maior, né? Tem 10 anos de diferença. Então isso também diz muita coisa pra gente, né? Tem uma frase que a gente fala para as adolescentes que eu acho que resume um pouco do que você está falando, né? A gente fala, a gente vai correr com você, mas a gente não vai correr para você, né? Quer dizer, a gente vai caminhar com você, mas a gente não vai caminhar por você, né? Que essa é a diferença da autonomia, né? A gente vai te ajudar a construir a sua jornada, mas a gente não pode, né, caminhar como se a gente tivesse os seus pés, né? Então, lá dentro, no programa Aflora Visão, nem tem como a gente trabalhar com assistencialismo, porque é um direito delas e o governo fornece toda a parte de alimentação, né, moradia, enfim. Então ali a gente não tem nenhuma atuação de assistencialismo, porque não é necessário, o governo faz essa parte, porque elas estão institucionalizadas, mas a gente já começa a construir repertório, né? Então a gente tem esses grupos de 10 a 15 adolescentes. Eu toco uma dessas oficinas que se chama Papo Reto, e a gente vai ficar 3 meses trabalhando algumas temáticas importantes para o fortalecimento dessa adolescente, como autoconhecimento. Então a gente trabalha muito a autoestima, a gente olha para a infância, o que as outras pessoas falavam sobre mim, o que eu acho, eu concordo, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, as experiências que me constituem, experiências positivas, experiências negativas, o que já me marcou. Então a gente faz toda essa jornada, né? A gente fica durante 3 encontros construindo essa parte do olhar para si, e depois tem um olhar para as minhas relações, relacionamento de amizade, família, relacionamentos amorosos também. Então, que tipo de relacionamento eu tenho com essas pessoas? É um relacionamento saudável? É um relacionamento não saudável? O que é relação saudável para elas? Então a gente desconstrói isso. O que é uma relação não saudável para elas? Então a gente também fica 3 encontros só destrinchando isso, né? E aqui é um momento de muita desconstrução, porque elas vêm de um lugar que muita coisa violenta é naturalizada. Então aqui a gente precisa desconstruir muitas coisas, né? Às vezes elas falam uma palavra, relacionamento saudável precisa ter respeito. Mas a gente não para por aí. Eu falo, o que é respeito? Aí elas, aí uma fala uma definição, a outra não concorda, e aí vem o debate do que é respeitar alguém num relacionamento. Então a gente trabalha muito em roda, na conversa, né, desconstruindo e construindo conceitos. Isso a gente está fortalecendo essa adolescente. Para quê? Para que lá no mundão ela faça novas escolhas, com a autonomia dela.
né? Isso acontece muito. A gente vê meninas falando, ó, eu tô me relacionando amorosamente com uma pessoa que, cara, me acrescenta, soma, respeita, eu posso escolher a roupa que eu quiser pra sair. Então, assim, ela entendeu o que ela quer pra ela, né? E aí ela pode fazer uma escolha. Mesma coisa de trabalho, né? De família. Ó, precisei me afastar, precisei construir meu próprio, porque a minha família não é saudável para mim. Então, todos esses entendimentos que ela vai ter, a gente faz dentro para que ela tenha essas escolhas fora, né? Além das rodas de conversa que a gente faz lá dentro, a gente também, né, continuamos com a yoga, com parceiros voluntários, continuamos com futsal, né? Então a gente entende que assim, trabalhar o esporte, trabalhar o corpo também é trabalhar a saúde, principalmente a saúde mental. Então a gente está fornecendo instrumentos para essa adolescente se desenvolver de uma maneira integral, né? Para quê? Para que ela saia, possa fazer novas escolhas, possa poder escolher, poder sonhar com outras possibilidades, né? E aí no Mundão a gente tem essa estrutura bem completa, né? Um programa que adolescente no campo psicossocial, ela pode escolher se ela quer fazer terapia individual, a gente tem parceria com uma ONG de psicólogos voluntários que fornecem atendimento individual, se ela quer fazer o grupo terapêutico, que também é online, uma vez por semana, né? Todas elas se encontram para a gente poder falar como que tá o mundão, como que estão os desafios. Às vezes elas estão passando pelas mesmas coisas, e aí elas começam a virar amigas, elas nem se conheciam, mas se conectam. Aí uma rede de apoio para outra, né? Ah, você está precisando disso? Eu já passei por isso, eu posso te ajudar. Né? Até coisas materiais, eu posso te doar uma coisa que tenho na minha casa, que você está precisando. Então, elas viram rede de apoio umas para as outras. Temos grupos no WhatsApp para isso, né? Para que elas se conectem. Cada menina que está no pós-medida, ela é acompanhada por uma parça, que é uma mentora. É o contato direto dessa adolescente através do Mundo Aflora. Então ela vai estar ali falando, olha, eu estou precisando disso, estou com dificuldade para fazer meu currículo, e é essa parça que vai auxiliar ela. Então é a figura do Mundo Aflora que está conectada com essa adolescente, é a parça, né? E além disso também, sempre que a gente vira e mexe faz parceria com universidades para bolsa de estudos, para emprego, então às vezes tem pessoas que conhecem o Mundo Aflora e fornecem algumas vagas, tudo isso a gente divulga, né, no nosso grupo de WhatsApp para que elas tenham oportunidades. E além disso a gente tem um programa de amadrinhamento, né? Hoje a gente tem, se eu não me engano, duas ou três jovens fazendo faculdade, com pessoas que se aproximaram do Instituto Mundo Aflora e tinham condições de pagar a faculdade dessas adolescentes. Então elas amadrinharam o sonho dessas adolescentes. Então isso também existe no nosso pós-medida, né? E aí a gente vai fortalecendo essa adolescente, a ideia é que ao longo de um ano ela termine o programa e no final ela pode escolher se ela quer se tornar embaixadora. Então, embaixadora, ela vai receber a próxima turma do pós-medida, só que de um outro lugar. É como se agora ela já tivesse formada, né? E ela fosse alguém que vai dar toques, vai dar dicas, né? Também vai falar um pouco como que foi para ela passar por esse processo. E quando a gente tem parcerias com empresas que a gente precisa fazer palestra, né? Essa menina também é convidada, né? As embaixadoras são convidadas, podendo também ser remuneradas, né, por falar da história delas, por dar a palestra. Então é um outro lugar que ela vai ocupar no mundo afora e ela precisa escolher, né, querer estar nesse lugar. E a gente tem retornos muito significativos, assim. Temos embaixadoras que colam com a gente mesmo, assim. Acho que até essa é uma das razões para o Mundo Aflora existir, né? A gente trabalha só com unidades femininas, que tem meninas cis e pessoas trans, exatamente por isso, porque é uma porcentagem muito pequena de unidades femininas, mas ao mesmo tempo, as meninas e as pessoas trans, elas têm necessidades específicas, assim como eu comentei anteriormente, são vivências de prostituição, são vivências de, né, abuso sexual, abuso físico, não que os meninos não passem por isso, mas são vivências um pouco mais delicadas, né? Uma menina que aos 11 anos vive da prostituição, né, tem um monte de complexidade nisso. É um ser que ainda não se desenvolveu passando por todo esse tipo de violação, né? Então o Mundo Aflora ele existe para olhar para essas questões de gênero e essas questões específicas. Então a gente entende que exatamente como você falou, né? Por exemplo, é a mesma verba, né, para o feminino e para o masculino, mas a gente está falando de um público que precisa de absorvente,
de um público que precisa de sutiã e calcinha, né? Não só cueca. Então, assim, às vezes o gasto acaba sendo até um pouco maior por conta, né, das necessidades específicas do gênero. E além do que, dessas questões a serem trabalhadas. Então, esses grupos que a gente faz exatamente porque a gente entende que é uma necessidade, né? Mas é aquilo, existe um currículo que é um currículo comum, né, pedagógico para todos os adolescentes. Mas será que as meninas, as unidades femininas, precisariam de um currículo específico? Fica aí o questionamento, né? Se a gente está partindo do conhecimento ao longo desses 9 anos de que tem necessidades diferentes, específicas, né? E sem contar que nas unidades femininas as adolescentes se relacionam entre si, né? As meninas, elas namoram, elas terminam, elas brigam, elas têm ciúmes, isso impacta no cumprimento da medida. Às vezes a menina, de tantas brigas por ciúmes e por relacionamento, ela acaba, né, eles chamam de CAD, ela toma punição e aumenta o tempo que ela fica lá dentro, né? Os meninos também, né, tem outras questões de briga e tal, mas eles têm um preconceito um pouco maior no relacionamento. Então, se o menino, né, é um pouco mais afeminado, ele vai sofrer ali um bullying, uma retaliação. As meninas é diferente, né? As unidades femininas são diferentes, né? Tem essa coisa do afeto, elas precisam, né? Elas têm um afeto com os funcionários, né? Às vezes elas querem chamar de pai, de mãe, né? Elas precisam se sentir parte, pertencentes, contato físico. Então, eu converso bastante com os funcionários que já trabalharam no feminino e no masculino e elas trazem isso como uma diferencial, né? As meninas, elas precisam de ter carinho, atenção, conexão, se conectar. Então, são demandas diferentes, né? Eu entendo que o que precisa ser trabalhado ali são conteúdos diferentes. Assim como talvez nos meninos, eu não trabalho, não tenho propriedade. Tem questões ali, sei lá, desconstrução de machismo e outras coisas, que precisa ser trabalhado ali, né? Então, eu partiria desse pressuposto, né? São necessidades específicas e conteúdos específicos que precisam ser trabalhados com currículos talvez diferentes, não sei. Olha, eu não falaria tanto na estrutura física, né, do ambiente, mas eu acho que uma questão que as adolescentes trazem bastante é de funcionário. Então, por exemplo, majoritariamente são funcionários homens. E tem uma baixa no quadro de funcionários mulheres, uma falta mesmo, né? Às vezes a própria direção ali quer que tenha mais funcionários mulheres que homens, mas não tem, né? Tem uma falta, acabam tendo mais funcionários homens, e aí a gente tem uma questão que é o momento do banho, né? O momento de fazer o higiene, de se depilar. As meninas trazem muito isso, né? É complexo. O momento da revista, né? Elas não fazem mais tanta revista íntima, mas em situações específicas, né? Se sumir uma caneta, se sumir alguma coisa, é preciso fazer a revista íntima. Se só tiver funcionário homem, né? Sempre tem uma mulher ou outra, mas assim, elas trazem um desconforto, né? Horário do banho, às vezes o cara tem que ficar na porta e elas não se sentem tão confortáveis. Então, eu diria que aí tem uma complexidade, né? A baixa no quadro de funcionárias mulheres e ter que lidar com funcionários homens e tem de tudo, né? Tem funcionários homens muito bacanas, tem funcionários homens que podem ter alguma intenção ou não com aquela adolescente. Então, essa é uma complexidade. Acho que é isso, né? A gente entendeu que não dá para trabalhar só com as adolescentes, a gente precisa trabalhar com o poder público para ter mudanças mais estruturais, mudanças mais macro, para além das meninas, né? Então hoje a gente faz parte do conselho da Fundação Casa, então a gente se reúne junto com a presidente e com outras pessoas que fazem parte para debater sobre as mudanças que precisam ser feitas, o que está funcionando, o que não está, cada um com o seu olhar da ponta, né? A gente está na ponta, então a gente soma nesse sentido, do que a gente percebe, né? Trazendo essas contribuições. Também estamos no Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, que está a Unicef, tá, né, deputada Marina Elô. Então ali também a gente tem outras organizações pensando, né, não só em Fundação Casa, mas a gente está pensando nos jovens no geral, como, né,
prever homicídios na juventude. Então, a gente traz o nosso olhar do nosso trabalho, mas também escuta outras vivências né, a gente fala da educação, a gente fala de como que está a cultura, em outros âmbitos, né? Então, aí a gente conversa com o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e outras pessoas para poder pensar junto também. Então, além do comitê, além do conselho, a gente também faz parte da coalizão. Peraí. A gente também faz parte da coalizão pela socioeducação, tem outras instituições ali também, pensando em como fazer pesquisa, como levantar discussões importantes para o nosso tema. E aí, a partir de tudo isso, acho que algumas coisas que a gente vem falando há algum tempo, o que eu trouxe sobre o tráfico de drogas ser uma das piores formas de trabalho infantil. Essa é uma bandeira que nós estamos levantando, mas não somos só nós, né? A coalizão pela socioeducação também. Então a gente tem uma reunião de forças tentando levantar esse debate. Para quê? Para que chegue no judiciário, né? Para que os juízes eles olhem para isso e digam, nossa, talvez a gente precise rever. Né? Talvez a gente precise rever e, de fato, em vez de internar uma adolescente, a gente precisa ver o que a gente vai fazer com ela, mas talvez ela é vítima quando ela está dentro da cadeia do tráfico de drogas, e em vez de punir, né, em vez de a gente ter um sistema punitivista, a gente poder, né, proteger esse adolescente que está participando de uma cadeia com adultos e pessoas que estão aliciando esse jovem. Então, essa é uma bandeira que a gente levanta com esse objetivo, né, de poder fazer uma transformação, talvez, no nosso judiciário. Para além disso também, né, outro tipo de mudança, né? Fala-se muito sobre como qualificar melhor os funcionários, né? A gente tem pessoas incríveis fazendo trabalhos, né, com alma mesmo, querendo estar ali, enxergando o propósito, mas tem pessoas que não, né? São cargos de funcionários públicos, concursados, e às vezes estão há muitos anos não acreditando no que fazem. Isso tem um impacto no adolescente. Então, como qualificar os funcionários, como trazer de volta, né, o propósito para eles, né? Isso também é algo que é pensado em conjunto. O que pode ser feito para esses funcionários? Porque se a gente ajuda os funcionários, a gente também está ajudando as adolescentes. São eles que trabalham ali 24 horas com elas, né? Para além disso também, né, tem uma questão de matrícula de escola, então às vezes a fundação precisa matricular a adolescente quando ela vai sair, precisa já estar garantido na escola que ela vai estudar, e por saber que a fundação casa, a escola fala, não tem vaga, né? Mas quando a secretaria liga ali, tem um monte de vaga naquela escola. Então esse tipo de lacuna, que quando a gente se reúne, vamos mudar a estratégia, né? Talvez é algo que está sendo até conversado, né? Vamos mudar a estratégia para garantir que essa menina esteja matriculada, não precise passar por essas situações de não querer aceitar, né? E isso não pode existir, porque é dever, né? É dever. Aquela adolescente precisa estar estudando. A adolescente da fundação, a escola tem que aceitar. Então, assim, essas lacunas, né? Que, enfim, fazem parte de, às vezes, outras, né? Ministério da Educação, mas a gente tem que tudo bater na porta. Porque se a gente não trabalhar junto, não funciona, né? Recentemente eu estava num evento do Sinase em Brasília e tava funcionários, pessoas da gestão, todo mundo que trabalha com o sistema socioeducativo falando muito isso. Parece que quem trabalha, né, com Fundação Casa, sistema socioeducativo, fica isolado. Só que, na verdade, a gente está trabalhando com quem? Com adolescentes. Então, a gente precisa do Ministério da Educação, a gente precisa do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, da Cultura. Por quê? Porque a gente está falando de seres que têm que ter seus direitos garantidos no ECA. Está escrito lá no ECA. Então tem que estar todo mundo trabalhando junto para esse adolescente ter os direitos dele garantidos. Não adianta, né, quem trabalha com o sistema socioeducativo se isolar sozinho, querendo, né, transformar e melhorar a vida desses adolescentes, porque é dever de todo mundo, de todas essas secretarias, de todo mundo que faz, né, o trabalho. Então, um pouco nesse sentido que a gente, né, fica batalhando e provocando também as outras pessoas. Eu acho que, primeiro, isso que você falou, né? Essa de ser multidisciplinar. Precisa estar todo mundo querendo e investindo olhar, né, nesses adolescentes. Tirando todo esse menor infrator, tirando todos esses nomes, essas cascas, é uma criança. Né? O que a gente faz? A gente precisa tirar o ECA do papel. Na minha visão, o ECA ele parece um livro cheio de poeira
embaixo da estante, quando a gente está falando dos adolescentes do sistema socioeducativo, parece que eles não estão contemplados ali, né? Parece que eles não são aquelas crianças e adolescentes. Então, eu acho que em algum lugar a gente se perdeu, né? Um pouco essa questão do proteger, ao invés de punir. Então, existe uma lógica no judiciário, existe uma lógica nas pessoas, se a gente sair na sociedade em geral, a gente pega essa criança e esse adolescente, a gente quer punir. E depois, quando ela sair, a gente quer punir também no mundo, porque não vai ter acesso às oportunidades, porque você é um menor infrator. Então, essa lógica da punição, ela vai minando esse adolescente de todos os direitos que ele tem. Então, ele não é aquela criança do ECA, né? Ele é uma criança, um ladrão, um bandido, todas essas frases, né? E aí, quando a gente está pensando nas nossas estruturas, eu acho que a gente precisa sair dessa lógica de punir. É claro, cometeu um delito, né? A gente precisa ver o que a gente vai fazer com isso. Mas se só for punição em cima de punição, a gente também não está formando. Que eu acho que essa é uma das principais mudanças que o sistema socioeducativo tem tido, né? De ter um olhar um pouco mais educativo. A gente precisa educar, a gente precisa formar, a gente precisa... Que tem acontecido, isso acontece na fundação. Então, quando você fala, será que a saída é não existir? Não sei. Por quê? O que eu ouço de muitas adolescentes lá dentro. Eu precisava estar aqui. Esse tempo é um tempo que me fez enxergar as coisas por outro lado. Tive acesso a cursos e oportunidades que eu jamais teria no mundão. Então, assim, quer dizer, a adolescente, ela precisa ser institucionalizada, privada de liberdade, para ter acesso a direitos como cursos, lazer, esporte. Então, aí tem algo errado, né? Não sei se Fundação Casa, né? Ou que outro lugar essa adolescente precisaria ir. Mas eu acho que tem algo errado quando, na hora que ela é punida, ela tem acesso à comida, ao travesseiro, ao lazer, ao esporte, à cultura. Ué, e aí quando ela não está privada de liberdade, ela não tem acesso a nenhum desses direitos. Então, qual que é a saída? Né? Ficam vários pontos de interrogação, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem um monte de coisa a ser ajustada. Né? Eu não acho que... se não existia a fundação, mas ela está tendo acesso a um monte de coisa. Então, quer dizer, ela precisa ter acesso fora a tudo isso para que também não exista a fundação, né, e o sistema socioeducativo. Porque tirar tudo, né, falar não vamos mais institucionalizar essas crianças, mas aí ela também não vai ter acesso aos direitos, né? Precisa primeiro isso ser garantido. Tem que ser prioridade do Estado, tem que estar garantido para a gente começar a falar e não ter mais essas instituições. Mas hoje ainda eu vejo que é algo longe de acontecer, né? Se ela está tendo os direitos garantidos ali, quando ela entra. É que é isso, né? O que elas falam, né? Meninas que aos 12 anos saem da casa dos pais para formar família, né? E ela começa a ser o núcleo daquela família. E aí ela é privada de liberdade, aquela família se desestrutura, né? Ou provavelmente se ela tá presa, o cara também tá, né? Então, assim, e elas são mães, né? E aí outra pessoa tem que cuidar, então desestrutura mesmo. Quando a mulher tá privada de liberdade, o homem parece que, né, ele tem menos tarefas dentro daquele núcleo, então outra pessoa, né, ou a mãe ou a mulher dele vai puxar para si, né? Mas não sei se o homem puxa para si as tarefas, as responsabilidades, então desestrutura, né? Uma coisa que ela comentou também é o quanto os meninos, às vezes, com 6 meses, são ressocializados, mas as meninas, por conta dessa quebra de vínculo, não se socializa diretamente com a família, arrasta por um ano e meio, 2 anos. A medida. Então, isso é uma questão do judiciário, né, que a gente vem percebendo. Então, assim, a gente tem que entender isso também, a gente tem uma maioria no judiciário que são homens brancos, héteros, são essas pessoas que vão decidir, e quando pegam um processo, né, de um menino que cometeu um delito, o mesmo delito, né, ele roubou, né, ele furtou, e a menina cometeu aquele mesmo delito, ele vai institucionalizar a menina por mais tempo. Por ela ser menina, parece que, sei lá, ela tem que ser mais perigosa. Menino rouba, menino tem essa característica, né, vai errar, mas a menina não. Acho que tem um peso, acho que isso reflete o peso do olhar para as mulheres na sociedade. Quando ela comete uma falha, mas é coisa de traição, né? Quando um cara trai, passa-se um pano, assim, homem, né? Quando a mulher trai, já é tipo,
se ela é uma vagabunda. Então, acho que é um pouco parecido, né? O olhar de quem está julgando, de quem está olhando para essas crianças e adolescentes, dizendo, não, essa daqui perigosa, acho que eu vou deixar, né? E o menino... Então, eu acho que tem isso também, a gente sempre tem que olhar quem é que está olhando, né? Qual que é o perfil? Tem homem, tem mulher, eles entendem, eles não conhecem, então eu acho que tem tudo isso. Eu acho que isso é uma pauta diária, assim, é um desafio diário entre os adolescentes. Então, entre elas, existe racismo, existe homofobia, existe transfobia, entre elas. Porque é isso, né? É um recorte da sociedade sendo reproduzido. Elas não vão estar fora disso, né? Elas tão dentro da sociedade no quesito dos preconceitos que existem. Então, elas estão reproduzindo tudo isso nesse recorte. Funcionários, né? Então, assim. E aí, eu acho que entra essa parte que eu falei para ela da formação. Tem muitos funcionários que não conhecem, não sabem o que é uma pessoa trans. Então, às vezes, será que é transfobia? Será que é falta de conhecimento? Será que é falta do... O que eu faço? O que eu faço com isso, com essa adolescente? Eu não entendo ela. Né? Então é repertório também, é formação, mas o tempo todo, né? Você diria que assim, o racismo, a homofobia, a transfobia é o dia a dia, porque né, é uma dificuldade de lidar, ainda mais 24 horas junto, né? E às vezes é principalmente por falta de conhecimento, é por isso que a gente leva informação. Vamos ter uma roda de conversa sobre diversidade sexual, de gênero. Ai, meu Deus, aí elas ficam loucas, né? Ixi, agora complicou, né? Vamos falar disso, vamos falar de racismo, vamos falar. Então, um dos nossos papéis também é levar esses temas, é levar essas pautas, né? São várias, acho que uma das principais dificuldades, acho que eu separaria em alguns grupos. Aquelas que têm uma rede de apoio, então rede de apoio eu estou dizendo, pessoas com quem contar. Então, às vezes, uma família estruturada, que ela vai poder morar nessa casa, um pai e uma mãe que vão poder bancar ela por um tempo, né? Não vai precisar sair correndo atrás de trabalho. Então, assim, tem esse grupo de meninas que tem uma rede de apoio familiar, ou tem para onde ir, digamos assim, até se estruturar. E aí, são meninas em menos vulnerabilidade, que vão precisar de ajuda para ver um curso, um amadrinhamento, uma vaga de emprego. Putz, comecei a trabalhar, vou complementar a renda da minha família. Então, ali é uma situação de menor vulnerabilidade. Mas tem meninas que no dia... Isso não... Quer dizer, o papel da fundação é encaminhar sempre essa menina, vai encaminhar, seja para uma república, se ela for de menor ainda, para um abrigo. Se ela não for de menor, tem que ter um familiar, então vai ficar na casa do tio, o tio vai ser responsável, tal. A fundação sempre encaminha para um lugar, uma pessoa. Mas se a rede não tiver fortalecida com esse tio, né, com essa república, ela sai. E aí ela tá vulnerável porque ela tá sem moradia. Então aí a gente está falando de meninas que saem de abrigo, fogem do abrigo da república, saem da casa dos tios, dos parentes e começam a viver em situação de rua. E aí, quando não tem moradia, né, acho que assim, aí vem um monte de complexidade. Situação de rua, vivência de prostituição, isso é muito comum, tá? Muito comum. Vivência de prostituição, porque ela entende também que, eu não quero voltar para a fundação, então eu não vou traficar, eu não vou roubar, então eu vou me prostituir, né? Ela não volta para a fundação, mas tem um monte de outros riscos que ela vai se colocando, né? Então, eu diria que é isso. Tem um grupo com menor vulnerabilidade, que é quando tem uma rede de apoio legal, e um grupo com maior vulnerabilidade, que é quando não tem rede de apoio, né, fortalecida. Então, não tem família que vai pegar e falar, eu vou correr com você, ou o mundo aflora, né? Então, acho que essa coisa da rede de apoio é fundamental, né? A menina só fica nesse lugar, né, se ela tiver um vínculo construído com a família, com os amigos, né? Acho que é isso que a gente percebe. Eu acho que o que me marca muito são as histórias que a gente tem dentro do mundo aflora, né? A gente tem uma adolescente que, antes até de eu chegar a trabalhar no mundo aflora, ela era acompanhada pela Renata e ela tinha o sonho de fazer direito. E ela foi uma adolescente que ficou bastante tempo na fundação, né? Ela ficou 3 anos, que é o tempo máximo que dá para ficar.
não tinha uma rede de apoio fortalecida. Então, assim, precisava do Mundo Aflora. E quando o Mundo Aflora estendeu a mão para ela abraçou essa mão, assim, era a única rede que ela tinha. E ela disse, não, eu preciso dessas pessoas e eu vou fazer valer essa troca. Então, ela passou por um processo de amadrinhamento, uma pessoa que pagou a faculdade dela, e aí ela conseguiu um trabalho, né? Então, o trabalho, a faculdade, conseguiu o cantinho dela. Hoje, recentemente, ela passou na primeira fase da OAB. Então, assim, são uns longos anos de acompanhamento com essa adolescente, de fortalecer ela emocionalmente, né? De poder sustentar, tá, eu tenho uma casa, eu tenho um cantinho, eu tenho um trabalho, eu tenho uma faculdade, mas, putz, eu não tenho parceiros, sabe? Vou ter que começar tudo de novo, vai. Né? E esse fôlego, assim, de querer ter uma vida mais honesta, mais saudável. Então, hoje a gente tem essa felicidade de poder contar essa história, né? E ela quer ser advogada para poder ajudar as meninas que estão lá dentro. Então, é uma chave que vira. Inclusive, ela foi lá dentro, deu palestra, fez roda de conversa. Então, são essas histórias que brilham nossos olhos, né? Quando a gente vê que a transformação aconteceu. Né? Essa menina tá há anos aí, andando com as próprias pernas, não precisa da gente para cesta básica, não precisa da gente, né, para, enfim, tocar a vida dela, mas a gente mantém ela em contato, né? Então, essas histórias de felicidade. Né? Bom, existe, né? Existe a gente. Agora, esse ano, a gente está com o objetivo de poder levar a nossa. Acho que durante esses 9 anos a gente aprendeu muita coisa e a gente conseguiu formular muitas metodologias, né? Seja o papo reto, que é o que a gente dá lá dentro. A gente trouxe o Vozes dos Estados Unidos, traduziu para o português. Então a gente tem um produto que é o programa Vozes, né? E aí esse ano a gente pretende capacitar e formar funcionários de fundações de outros estados, para além do estado de São Paulo, para que esses funcionários apliquem a nossa metodologia com esses adolescentes. Então, a gente já fez isso, a gente já capacitou, mas agora a gente quer expandir um pouco mais, né? Chegar a 4, 5 estados, porque eu acho que é isso, né? A gente está construindo essa solidez, construindo material e vendo que dá certo, né? Tendo dados de que funciona o que a gente faz e agora a ideia é a gente poder replicar. Né? Então, um dos nossos objetivos é replicar, capacitando funcionários e pessoas que trabalham na ponta com esses adolescentes, né? Para que isso possa ser, né, trabalhado e fortalecendo mais adolescentes pelo Brasil todo agora. Né? E para além disso também a gente vai abrir um edital para mais institutos e pessoas atuarem lá dentro. Então, na Flora Visão, a gente vai fazer uma abertura de edital para ter mais programas de esporte, cultura, arte e também habilidades socioemocionais. E o pilar de habilidades profissionais a gente pretende ampliar também, ainda fazendo algumas parcerias, mas a gente vai ter abertura de edital para pedir para que as pessoas se cadastrem, né? A gente poder escolher, poder remunerar essas pessoas. Então, vai ser um novo tempo também, né? E no Aflora Mundão, a gente pretende também poder ampliar o número, né? Hoje a gente impacta quase 40 adolescentes no pós-medida, então, né, ampliar um pouco cada vez mais, poder trabalhar com família, fortalecer ainda mais rede de apoio. Então, eu acho que a gente tem essas novidades aí. E queremos fazer mais, né? Eu acho que a gente quer fazer mais, a gente vai aumentar nosso time também, vai precisar aumentar nosso time para poder alcançar mais adolescentes. Definir a Fundação Casa em uma palavra. Caramba, essa nunca tinham me perguntado, hein? Hum... Frase, né? Uma frase. Garantia de direitos. E eu acho que para mim isso é o que mais choca. Hoje é como eu enxergo, né? Existe um papel de garantia de direitos no lugar que vai privar essas crianças de liberdade. Então, por que é que não está sendo garantido em outros lugares? Quando a gente está dizendo, né, que a fundação é o lugar que faz a garantia de direitos, porque elas não têm esses direitos garantidos em outros lugares,
Aí também tem mais complexidade, porque tem algumas meninas que elas estão para sair e elas têm medo de ir embora, né? Elas verbalizam isso, né? Acho que eu preciso ficar mais tempo, ou se eu sair eu sei que, né, a comida na mesa não vai estar, né? Querendo ou não, a fundação é garantia de alimentação, de cultura, de esporte, tudo que eu falei. Então, assim, muitas meninas às vezes tomam punição quando elas estão para ir embora para poder ficar mais tempo. E então, olhar para isso, né, uma menina que está privada de liberdade, escolhendo e querendo ficar mais tempo, né, ou a menina que, quando a menina está gestante e ela tem o bebê fica o tempo que ela ficar. De meninas falarem, eu prefiro ter o meu bebê aqui porque tem estrutura, tem berço, tem fralda, tem mamadeira. Eu prefiro ficar mais tempo aqui do que sair, porque eu vou para uma situação de rua, sei lá. Eu vou para uma república, eu vou para um parente que eu não tenho relação. Então, para mim, o que mais choca de todo esse trabalho é isso. Que elas chegam na fundação, elas têm os direitos garantidos, que elas não tinham antes, e é difícil abrir mão, é difícil sair, né? É difícil não querer estar ali, porque elas têm os direitos garantidos, né? Há muitos anos atrás, tinha uma série de violências que aconteciam na fundação, mas acho que isso foi mudando, né? Hoje a gente ouve muito menos isso. Hoje a gente ouve as meninas dizendo, né? Eu queria ficar mais tempo, eu preciso ficar mais, eu tenho coisas aqui que eu não vou ter no mundão. Isso é grave, isso é sério. É aí que todo mundo que trabalha com crianças e adolescentes precisa olhar e se engajar e falar, opa, como é que a gente vai fornecer todos esses direitos lá fora, para que essa adolescente não queira estar privada de liberdade, porque ninguém tem que estar privado de liberdade, ninguém tem que querer isso.